Olá, bem-vindo ao Minutob. Hoje nós vamos explicar quando você deve distribuir o recurso de apelação com base no artigo 593.3a do Código de Processo Penal. O recurso de apelação com base no artigo 593 do Código de Processo Penal, ele envolve alguma questão relacionada ao tribunal do júri. Antes de entrar e explicar quando você deve distribuir o recurso de apelação com base no artigo 593.3a do Código de Processo Penal, é importante explicar alguns pontos. Lá no na linha A, inciso 3 da linha A, ele diz que é possível recurso de apelação quando ocorrer uma nulidade após a pronúncia. Eu coloquei um esqueminha aqui para vocês. A pronúncia, ela é a decisão que ela encerra a primeira fase do tribunal do júri. E é muito importante compreender isso. Então temos a primeira fase do tribunal do júri, o processo ele vai correr normalmente e quando há uma decisão, uma sentença ali de pronúncia, encerra-se então essa primeira fase. Tá? E quando você detectar que há uma nulidade na primeira fase, você não vai atacar ela por meio do recurso de apelação. Você vai fazer um rese. Tá? Lá com base no artigo 581, aí você deve procurar lá o inciso. Então, quando a sentença de pronúncia, quando você verificar uma nulidade nessa primeira fase, você vai atacar por meio do rese recurso em sentido estrito. Quando ocorrerem nulidades após a pronúncia, porque a pronúncia ela encerra a primeira fase, então tem-se início a segunda fase. Então, quando ocorrer nulidade após a pronúncia, ou seja, teve a pronúncia, iniciou-se a segunda fase, e aí verificar nulidade nessa segunda fase aqui, aí sim é cabível o artigo 593.3a do Código de Processo Penal e você vai distribuir um recurso de apelação. Lá você vai ter que identificar, lá no artigo 564 ele traz as hipóteses de nulidade. Tá? No tribunal do júri, como é um rito especial, não cabem todas e quaisquer nulidades que apresentam o artigo 564 do Código de Processo Penal. Você vai ter que olhar lá para ver qual se encaixa dentro do seu recurso de apelação. Geralmente, o recurso de apelação com base no inciso 3 aqui, na linha A, são nulidades que ocorrem ou no plenário ou na formulação dos quesitos. Mas você vai ter que verificar isso aí. É só importante a gente destacar, então, o artigo 593.3a diz respeito às nulidades. Se você identificar uma nulidade, você vai poder distribuir o recurso de apelação. Contudo, essa nulidade ela tem que se fazer presente na segunda fase. Se essa nulidade você verificar ela na primeira fase aqui, você já pode atacar ela por meio do rese. Tá? Aqui você pode arguir ela no rese e dizer que há uma nulidade dentro do processo, porque para atacar essa decisão de pronúncia, você utiliza o rese. Então a nulidade após a pronúncia aqui na segunda fase, aí você vai utilizar o recurso de apelação. Só uma última questão importante, se for uma nulidade absoluta, que passou em branco aqui, e aqui você percebeu ela, óbvio que se for uma nulidade absoluta, não veda que você venha a suscitar ela no seu recurso de apelação. Mas só se for uma nulidade absoluta, Como ela passou em branco aqui e aqui você identificou, ela pode ser arguida lá na frente também. Mas, via de regra, em termos gerais, verificou nulidade aqui, recurso em sentido estrito, 581 do Código de Processo Penal. As nulidades que diz respeito ao recurso de apelação aqui da linha A do artigo 593.3, nulidades após a pronúncia, ou seja, aqui nessa segunda fase você vai olhar lá o artigo 564 do Código de Processo Penal. Espero ter gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.